ponto de parada. Tá? Ele é um romance dito experimental, em função de todas essas inovações linguísticas. Tá? A narrativa não é linear, o ritmo dela é da memória e do fluxo de consciência. Tá? E o narrador é um narrador personagem, em primeira pessoa, é o Riobaldo. Tá? E ele vai ser chamado também de Tatarana. Mas depois ele vai ganhar um outro nome também. Mas, a princípio, ele é o Riobaldo, ele se torna Tatarana. Tatarana quer dizer lagarta de fogo. Tá? Por quê? Porque ele tinha uma mira, ele atirava, que era beleza. Ele é um jagunço. Tá? Já vamos falar do personagem. Mas ele tem uma mira muito boa. Tá? Então, ele é uma lagarta de fogo. Aqui temos esses personagens. O Riobaldo, lembrem, ele é o narrador. Ele está nos contando a história. Ele que conta. Então, é ele que começou lá, no nada. Foi ele que disse aquilo. Né? E se a gente olhar aqui, tem um travessão, né? Tipo, indicação de fala de alguém. É alguém que está falando, iniciando um diálogo, né? Que vai ser um grande monólogo, na verdade. Tá? Riobaldo, no momento em que ele conta essa história para nós, ele não é um jagunço mais, ele foi um jagunço. Ele é um ex-jagunço. Vocês sabem o que é um jagunço? Vamos achar um jagunço aqui. Seria como um capataz, professor, alguém que toma conta ali dos trabalhadores, que fica de olho para o patrão, assim, e também que judia de quem não cumpre as ordens. É um personagem, é uma pessoa assim, brava, sem muita piedade. Então, sim, nesse sentido, sim, de piedade e tal. Mas ele não é alguém que trabalha para um fazendeiro. Ele não vigia ali os demais Não. fazendeiros. Um jagunço, ele é um bandido. Jagunço. Jagunço, cadê? Um cangaceiro é um jagunço. Ele é um criminoso. Tá? Eles andam em bandos. Tá? No começo do século XX, ali, até a metade do século XX, você tem todo a situação do cangaço, da jagunçagem, né? Que são bandos de bandoleiros mesmo, que vão andar por aqueles lugares, pelo interior dos sertões, e vão atacar cidades, vão saquear um monte de coisas e vão criar muito problema. Né? A gente vai ter uma série de conflitos no Nordeste em função disso. Lembrem lá no Nordeste, não apenas, né? Aqui mais para Minas Gerais, aqui também, esse meio do Brasil está todo nessa. Tá? Jagunço. Jagunço. Ou não é o cara? Ó, cangaceiro. Isso é um jagunço, ele é um bandido. Eles são grupos, são exércitos, pequenos exércitos, milícias armadas. Tá? E que vão, em algumas situações, tomar parte do governo, defender certo fazendeiro, eles podem se tornar mercenários, mas não é o caso aqui. Tá? Já vamos entrar no enredo, vocês vão entender. Só um pouquinho. Tá? Tem o compadre Quelemem, que ele lembra desse cara. Ele fala que comentou, porque isso eu falei com o compadre Quelemem e não sei o quê. Ele cita. Tá? Diadorim. Diadorim é o companheiro de armas do Riobaldo. Ele é outro jagunço. Tá? E é o amor impossível. Tá? A gente tem uma situação aqui que é a de amor impossível. Tá? Tá? A Inhorinhá
que é o amor físico, tá? Ela é uma prostituta que o Riobaldo frequenta. De vez em quando ele vai lá, dá um minho na Ionhá, né? É o amor carnal, né? A coisa física do amor. E a Otacília é um amor puro. Ele se casa com ela. Então, veja, ele, enquanto está contando a história, ele é um fazendeiro que foi um jagunço e no momento ele é um cara bem mais velho que está lá com a sua Otacília, casado há muito tempo. Zé Bebelo, fazendeiro com pretensões políticas, ele se torna líder dos jagunços, ele também é um jagunço. Tá? O Joca Ramiro, que é o pai do Diadorim, é o maior chefe dos jagunços. Tá? Ele é um cara honrado. Eu falei que eles eram criminosos, mas tem uma coisa de código de honra entre eles. Né? O cara que mantém a palavra, o cara que não trai os companheiros, o cara que mantém o seu bando, né? Mantém a união do seu bando, é um homem justo. Tá? O Medeiro Vaz é outro chefe dos jagunços. Tá? Ele vai liderar uma vingança, vai ter uma situação de vingança do bando do Joca Ramiro contra esse cara aqui, principalmente esse cara aqui, o Hermógenes. E eles são os assassinos do chefe Joca Ramiro. Esse é o problema. Tá? O Hermógenes é o líder dos malvadões, ele é o grande vilão, ele é o demônio feito gente. Tá? Narrador, personagem em primeira pessoa, Riobaldo, ele está contando essa história, e é uma história que se passou já há muito tempo, tá? Então ele está velho. Ele conta a história para um interlocutor que a gente não sabe quem é. Essa pessoa nunca fala. Ele está contando para alguém. Alguém foi lá e está ouvindo essa história. Tá? A gente só sabe que ele está falando com alguém, porque o Riobaldo fala. Então, senhor, pois é, moço, o senhor veja tal coisa. Tá? A gente sabe que ele está falando com outra pessoa, ele usa vocativos, né? Mas essa pessoa não fala nunca. E a estrutura do texto é labiríntica. Tá? Ele vai contar a história da vida dele como jagunço. Tá? É uma história cheia de eventos, tem um monte de coisa acontecendo. Muita briga, tem batalha, tem traição, amores, segredos, tem um monte de coisa, de uma maneira que não é sequencial. Então, você começa a ler o livro, começa a ler uma determinada parte da história. Aí você termina de ler aquele momento da história, né? Terminou de ler aquele pedaço. De repente você está lendo e começa a contar outra história. E aí, pela maneira como ele está falando, você começa a perceber que essa história que ele está contando, em segundo lugar, aconteceu antes da primeira. Ele conta de acordo com como ele lembra. Não do jeito que foi, mas ele lembra de uma coisa primeiro, ele fala dessa coisa. Mesmo que temporalmente ela não esteja na ordem correta. A ordem correta é a ordem da memória. O ritmo é o da memória e do fluxo de consciência. A narrativa não é linear. Então ele conta os eventos, não é como a gente viu lá na Raquel de Queiroz, que ela começa contando, então, tem a seca está começando. Aí daqui a pouco ela vai piorando, aí as pessoas começam a ir embora. Né? Em função do quê? Da seca que está piorando. Daí as pessoas que ficaram começam a penar e acabam migrando para outros lugares. Aí chegam na cidade, aí não sei o quê. Aí, de repente, a gente chega num ponto que o ano letivo volta. Tá, então, tem uma cronologia definida. Aqui não tem. Ele conta à medida que lembra das coisas. Isso afeta o tempo da narrativa. A gente não sabe em que tempo está. A gente não sabe o que. A gente tem que começar a ler sobre o relato de um evento e entender, mas esse cara aqui já não tinha morrido? Esse cara tinha morrido. Como que ele está aqui de novo? Ele não está de novo, não ressuscitou. Isso aqui aconteceu antes. São essas pistas que a gente cria. É assim que ele entrelaça a narrativa. Tá? É um trabalho
de escritura que não é só do escritor, a gente, como leitor, está escrevendo o texto junto. Porque tem elos que é a gente que tem que fazer. Senão a gente não consegue entender. Mas dá para entender. A gente vai criando. Peraí, esse cara, como eu falei, esse cara, mas esse Mineiro vai já não tinha morrido? O que ele está fazendo aqui? Mas esse cara aqui já não era um líder, por que ele virou jagunço de novo? Ah, porque isso aqui aconteceu depois, né? Então, o tempo não é linear. Os eventos não são contados em ordem cronológica. Vamos falar do enredo, tá? Esse enredo aqui está no máximo de cronológico que a gente consegue, tá? Ele conta a história da vida dele em episódios à medida que se lembra deles. Tá? Ele é um ex-jagunço de nome de guerra Tatarana. Ele é chamado no bando de Tatarana, em andanças e guerras pelo sertão com o bando do Joca Ramiro. É um pequeno exército. Assim. Ele é um jagunço, como eu falei antes, honrado, justo de todo mundo, né? Todo mundo. Ele é um homem respeitado, porque ele é um homem que tem honra. Né? No bando, ele vai conhecer o Reinaldo, também conhecido como Diadorim. E eles se aproximam, eles ficam muito amigos a princípio. Tá? Aí a gente tem um episódio que ele de repente se lembra. Isso aqui está acontecendo, veja. Está acontecendo, a gente está sabendo que ele é um jagunço, tem coisas que ele está fazendo como jagunço. Vai lá, mata um, faz tocar no outro, tal coisa. E de repente o Riobaldo, narrador, se lembra da juventude. Né? Na verdade, é a adolescência. Assim. Ele conheceu o Diadorim quando ele era criança, quando eles eram adolescentes. Eles estão numa situação na beira do Rio São Francisco. Riobaldo não sabe nadar. Tá? E ele precisa cruzar o rio. E ele encontra esse menino, um menino lindo de olho verde, e que tem um barquinho, ele vai cruzar o rio e ele vai junto. E, de repente, o rio, que estava com águas muito tranquilas, ele começa a ficar muito agitado e ele começa a entrar em pânico. Ele entra em pânico. E é o Diadorim que vai dar segurança para ele. Ele olha para o Diadorim e vê a coragem do Diadorim o tempo todo. Ele é muito corajoso. Ele é o jagunço mais corajoso. É o Diadorim. Até o final. Tá? E aí ele fica, como assim, né? Ele, tão corajoso, eu tô aqui, né, me borrando. Né? E eles conseguem atravessar. Isso tem uma coisa de ritual de passagem. Tá? É quase como uma passagem dessa adolescência para uma idade adulta. Né? De passar por um perigo e provar a sua coragem. Ter a coragem de enfrentar esse perigo e de pensar sobre ele. Tá? Aí a gente vai ter um monte de intrigas entre esses jagunços. Tem um bando, aí tem um bando que o território é esse, o outro território aqui, eles de vez em quando se encontram, aí parece que todo mundo é muito amigo, mas não é. E o Joca Ramiro acaba morto pelo Hermógenes, que é chefe de um outro bando. Né? E ele mata de um jeito assim, nossa, cara, um traidor do pior tipo. Assim, ele é, nossa, tudo que o Joca Ramiro é, o Hermógenes é o contrário. Tudo que o Joca Ramiro tem de virtude, o Hermógenes tem de defeito. Tá? E aí o grupo, que primeiro assume o Zé Bebê, o Medervais, depois o Zé Bebelo, tem uma intriga ali, o Zé Bebelo vai assumir